E aí, pessoal, boas-vindas a mais um Guia da Forte College. Bom, vamos direto ao ponto. Na etapa anterior dessa nossa trilha, no módulo sobre ambiente de desenvolvimento e ferramentas para portabilidade, a gente deixou todo o nosso setup perfeitamente configurado, certo? Agora, chegou o momento de pegar a planta baixa do nosso projeto e começar a subir as paredes dessa estrutura. O nosso objetivo hoje é fascinante. A gente vai aplicar padrões de tradução reais para pegar as funções principais de um contrato inteligente da Ethereum, a famosa EVM, e levá-las para o motor de altíssima velocidade da Solana. A grande sacada aqui é isolar a lógica do contrato, compilar e testar tudo de forma 100% determinística. É exatamente aqui que a verdadeira engenharia entra em cena. Para que essa construção seja perfeita, o nosso roteiro de hoje é super direto. Vamos passar por 1. O desafio da portabilidade. 2. O mapeamento prático da EVM para a Solana. 3. A construção da nossa conta de estado. 4. Funções e controle de acesso. 5. O tratamento lógico de erros. E, fechando com chave de ouro, testes e os nossos próximos passos. Então, começando pela seção 1. O desafio da portabilidade. Ultrapassar a fase de configuração do nosso ambiente foi, sem dúvida, um grande passo. Mas agora a gente bate de frente com o nosso pilar central, traduzir comportamentos concretos. Olha, não se trata de simplesmente copiar e colar arquivos de um lado para o outro. A implementação real revela escolhas bem sutis de mapeamento na nossa estratégia de migração. E é exatamente aí que os desafios arquitetônicos começam a dar as caras. O ponto crucial de tudo isso é o que a gente chama de paridade de comportamento. Isso significa que o nosso objetivo final não é ter uma cópia literal, linha por linha, do código antigo. Até porque o modelo de execução da Solana é fundamentalmente diferente do modelo da EVM. O que realmente importa para a gente é garantir que esse novo motor opere de maneira idêntica se a gente olhar de uma perspectiva externa. Pense o seguinte: se um contrato EVM recusa uma transação sob certas condições, o nosso programa Solana equivalente tem que recusar pelas mesmas razões exatas. Precisamos preservar todas as invariantes e todo o comportamento que pode ser observado pelo usuário. Isso nos leva à seção 2, o mapeamento EVM para Solana, que é a nossa verdadeira pedra de roseta da Web3. Para alcançar essa paridade que acabamos de falar, a gente precisa de um guia de tradução robusto. Nós temos que entender como as peças de um quebra-cabeça se encaixam no outro, traduzindo toda a semântica de armazenamento, acesso e fluxo de controle. A gente tem 3 especificações técnicas que são essenciais aqui. Primeiro, o armazenamento. Na EVM, a gente costuma usar slots de armazenamento ou estruturas de mapping. Na Solana, a gente mapeia isso para contas únicas ou usamos PDAs, que são os Program Derived Addresses, separados para dados indexados. Segundo, o controle de acesso. A EVM usa aquelas verificações bem simples de message.sender, o famoso msg.sender. Sinceramente, é quase como apresentar um crachá de visitante básico na portaria de um prédio antigo. Na Solana, a brincadeira é diferente. A gente precisa garantir que o signer está de fato presente na instrução, com uma verificação explícita de is_signer. É um nível de autorização criptográfica muito mais rigoroso. E por fim, os erros. A EVM simplesmente reverte a transação devolvendo o motivo em texto. Já a Solana é mais exigente. Ela pede o retorno de um erro explícito usando uma enumeração, um enum, que a gente personaliza totalmente. Seção 3. Construindo a conta de estado. O nosso container focado. Com esse mapeamento em mente, é hora de colocar a mão na massa. O primeiríssimo componente no nosso esquema é o container de estado. É a casa onde os dados vitais do contrato vão morar e persistir lá na rede. O que é realmente interessante notar é o contraste gigantesco na arquitetura das duas redes. A EVM tem uma natureza de armazenamento que é global, monolítica. A Solana, por outro lado, prefere containers de dados que são perfeitamente isolados, cirúrgicos e muito focados. Para fazer o port desse nosso contrato, a gente cria uma estrutura de conta específica, geralmente usando derivações no estilo do framework Anchor ou a serialização BOSH. A gente constrói uma state account que contém apenas uma chave pública de autoridade, a authority pub key, e um contador numérico, o counter U64. Isso faz com que a conta fique super leve, tenha um tamanho previsível e fique totalmente focada no que ela realmente precisa fazer. Avançando para a seção 4, funções e controle de acesso. A segurança de perímetro da nossa aplicação. Bom, a nossa state account já está desenhada. O próximo passo lógico é conectar as funções e garantir que a segurança do perímetro está blindada com um controle de acesso robusto. A gente tem um processo de montagem super preciso, dividido em 3 etapas para ligar a lógica central do nosso contrato. Passo 1. Precisamos de um manipulador para inicializar o estado, basicamente configurando a conta pela primeira vez. Passo 2. A gente implementa a função de incremento, que é o que vai alterar esse estado de uma forma totalmente segura. E passo 3. A gente adiciona um modificador de acesso exclusivo para os administradores, o famoso setter de admin.
Vamos detalhar um pouco mais esse primeiro passo. O manipulador Initializer atua quase como um espelho direto do que seria um construtor num contrato EVM padrão. A gente usa o objeto Context, que é nativo do Framework Anchor, para impor as contas de entrada logo no primeiro milissegundo de execução. A gente define quem está pagando pela transação, a conta que está sendo inicializada com zeros e o signatário que vai assumir o papel de administrador. A chave pública desse administrador vira a nossa authority e o counter recebe o valor inicial 0. É assim que a gente trava o estado inicial de um jeito extremamente seguro e explícito direto na blockchain. Seção 5. Tratamento lógico de erros. O verdadeiro gerenciamento de caos. E quando a coisa foge do controle? Bom, tratar exceções é imperativo em qualquer engenharia de software séria. Esse gerenciamento de caos é, na minha opinião, onde a Solana mais brilha, porque ela tem uma abordagem que é incrivelmente diagnóstica. A diferença é brutal quando a gente lida com matemática, por exemplo. Na EVM, se rolar um overflow aritmético, o contrato entra num pânico existencial profundo e simplesmente reverte toda a transação de forma implícita. Na Solana, não tem espaço para pânico. A gente usa a matemática rigorosamente verificada com funções como o checked_add. Se o limite do número estourar, o nosso código lida com isso friamente. Ele transforma o problema num resultado explícito, um erro que a gente mapeou no detalhe, tipo um errorcode.overflow. Fica muito mais elegante, extremamente fácil de testar e infinitamente mais robusto. E olha, essa mesma elegância a gente aplica direto nos controles administrativos, como no manipulador setAdmin. Ao invés de meter um simples require lá para ver se quem chama é o dono, o nosso programa na Solana verifica ativamente, no nível da rede, se o administrador atual realmente assinou a transação, checando a flag eSigner. Mais do que isso, ele confirma usando criptografia se a chave que foi passada bate exatamente com a authority que a gente gravou no estado lá atrás. Qualquer falha nesse processo, a gente retorna um errorcode.unauthorized cirúrgico. Segurança em Web3 é absolutamente inegociável, pessoal. Finalmente, seção 6, testes e próximos passos. A nossa garantia de qualidade. Com todo o nosso estado construído, as funções muito bem conectadas e os erros todos mapeados na ponta do lápis, a gente entra na fase de garantia de qualidade. É o nosso checklist de engenharia antes de colocar o avião no ar. Primeiro, a gente garante que o ambiente local compila liso, sem nenhum aviso chato, rodando o comando Anchor Build. Segundo, a gente dispara os testes unitários para o Initialize e o Increment, para confirmar que os valores de estado lá dentro estão mudando do jeito certo. E terceiro, que é importantíssimo, a gente simula ações não autorizadas e elas têm que falhar devolvendo exatamente os erros personalizados que a gente codificou. Se esse fluxo passa lindamente, a gente sabe que a nossa implementação foi um baita sucesso. Diante de toda essa mega estrutura que a gente montou, fica no ar a pergunta de $1 milhão. Como a gente garante, em larga escala, essa paridade de comportamento entre redes que são tão diferentes? A resposta está na disciplina arquitetônica. A gente precisa garantir o uso de checagens super rígidas para as invariantes de estado e confirmar o padrão exato de erros rodando uma suíte de testes que não perdoa nada. E vale lembrar, os testes não servem só para passar quando a gente segue o caminho feliz, não. Eles têm que falhar pelos motivos corretos quando a gente provoca o sistema nos casos extremos. A gente volta àquela frase que é o nosso norte: preservar o comportamento observável enquanto se adapta ao modelo de execução da Solana. Isso resume perfeitamente o princípio que guia cada linha de código que a gente migra. Transformar esses revertimentos implícitos da EVM em resultados explícitos na Solana e usar PDAs de um jeito inteligente não são apenas detalhezinhos de sintaxe da linguagem. Esses são os alicerces definitivos para a gente preservar o comportamento original do contrato, mas tirando proveito de todo o poder e da velocidade surreal da Solana. E com esse incremento de código super sólido, altamente portátil e 100% testável salvo aí na máquina de vocês, o terreno está mais do que preparado para a gente seguir em frente. Na próxima etapa da nossa jornada, a gente vai mergulhar fundo no módulo de Testing and Mocking, onde vamos criar simulações super realistas e bater de frente com casos extremos de altíssima complexidade. Foi excelente explorar todas essas estruturas técnicas mais refinadas com todo mundo hoje. Para quem quiser continuar desbravando esse universo e elevando o nível de engenharia Web3, deem um pulo lá em Ford College, que está cheio de conteúdo de ponta para vocês. Afinal, a gente pode se perguntar, quais serão os próximos limites arquitetônicos que a gente vai quebrar quando dominarmos essas simulações avançadas? A gente se vê no próximo guia.